Bom dia, boa tarde e boa noite, né? A gente nunca sabe o horário que você vai estar nos assistindo. Hoje a gente está aqui no dia 5/9, uma edição do Grupo de Estudo da Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, e a gente tem trazido um tema que também é muito importante. Por quê? Porque a gente trabalhar a fase comercial pode ser mais impactante nessa operação que a gente está de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados do que qualquer outra, né? E esse problema, né, essa discussão, esse processo, tem sido até um pouco recorrente aqui, porque até então a gente estava estudando a lei, como fazer as adequações, qual que seria a técnica que seria aplicada para fazer as adequações, porque existem técnicas, e o Dante está aqui comigo hoje, existem algumas técnicas que você já até tem certificação nelas, né, Dante? Tem sim. Quais são as técnicas que você está habilitado? Adequação de dados baseado no método EXIM. É que sim. Então, quando a gente imagina isso, significa que, eventualmente, se você tiver uma boa metodologia, provavelmente vai te facilitar. É claro que a gente também entendeu que no processo de adequação existe uma dificuldade que é eu entender o nível do cliente. Porque nem toda adequação vai te entregar, ao final, uma empresa 100% adequada. Por quê? Porque às vezes ela tem uma cultura muito difícil. Então você vai iniciar o processo e esperar que aquilo dê uma acomodada para que daqui a 6 meses ou um ano você refaça. Inclusive, isso é muito utilizado em processos de quem está se adequando à ISO ou processos de qualidade de produção. Então, não existe um engessamento para que aquilo fale o seguinte: olha, a sua empresa existia de um jeito há 40 anos, eu vou colocar aqui um protocolo engessado e você vai seguir nela. Então, esse é uma das discussões que a gente aprendeu muito no nosso laboratório, né? O laboratório LGPD, o laboratório de fazer uma adequação que a gente teve aqui. Por quê? Porque a cada vez que a gente se ajustava um pouquinho mais rigidez no protocolo, a gente percebia que tinha um mundo para se ajustar ainda. E que, eventualmente, em algumas empresas, isso nem faz relação. Vamos considerar aqui, por exemplo, dois setores, né? Um de prestação de serviço, uma empresa que, por exemplo, seja um call center, e ela está ali com 300 funcionários e ela não trata nenhum cliente como base. Por quê? Porque ela faz só cobrança. Então, ela recebe os dados de alguém que está contratando aquele call center para fazer uma cobrança, e aqueles dados da cobrança, ela vai ter um protocolo a tratar. Então, ela tem que. É claro que tem uma questão de sigilo, porque cobrança é um negócio hoje complicado, você só pode falar com aquela pessoa. Tem um punhado, inclusive, de memes das pessoas atendendo o call center nesse sentido. Mas agora imagina 300 pessoas, colaboradores que você tem dentro da empresa, que tem medicina do trabalho, que tem exame, que agora tem o CIPA mais A com assédio. Então, quando a gente olha para dentro da empresa, às vezes a gente tem uma condição mais complexa, mas os processos são mais bem definidos e a gente pode, através de uma gestão de contrato, iniciar. E aí chega o nosso primeiro ponto, onde a gente vem falando muito. Às vezes, a primeira avaliação de uma adequação, e isso eu não estou falando que está em nenhuma metodologia, tá? Então, eu estou falando de uma experiência que a gente tem vivido. A gestão de contrato pode ser o seu primeiro passo. Por quê? Porque na gestão de contrato você vai entender aonde a empresa está e com quem ela se relaciona. Com quem ela se relaciona com funcionário, parceiros, prestadores de serviço e até clientes. Então, se você entender a parte de contratos que a empresa tem, você vai entender todos os processos. E aí você pode iniciar o mapeamento de dados, que aí você vai estar olhando para esse universo e considerando todos os mapas de risco,
toda a gestão de crise que vão acontecer, porque em alguns o contrato vai dizer o tamanho da criticidade que aquilo envolve, né? Que às vezes aquele prestador de serviço ele está envolvido numa condição dentro da empresa, em um processo de produção. Se ele falhar, falha a entrega para os clientes. Então, quando a gente imagina a adequação, a gente já tem um nível de experiência bem forte para estar lidando com isso, e a gestão de contrato pode ser esse primeiro. Então, se você iniciar um protocolo de adequação e trabalhar a gestão de contrato, muito provavelmente você vai estar fazendo a primeira parte da adequação, e é claro que a segunda parte você vai ter que fazer também, mas ela pode até acontecer em outro momento, porque tem empresas que não têm nenhum contrato. Então, se você começar um processo de gerar os contratos, você vai gerar os modelos. Fala, Dante. Desculpe interromper, mas a adequação, ela não precisa ocorrer toda de uma vez, e isso facilita para as empresas. Ela pode ocorrer de forma segmentada, dando fôlego, tempo aos times que vão ajudar e apoiar essa adequação, né? Exatamente. E é claro que a gente também tem que envolver, além dos advogados, a galera da TI. E nem sempre a galera da TI... Então, na hora que a gente falou de gestão de contratos, é necessário ter um advogado para te dar suporte no contrato. Mas na hora que você vai entender qual que é o propósito daquele contrato, eventualmente você vai ter que trazer alguém do comercial, alguém da produção, alguém do RH e alguém da TI. Porque se existe compartilhamento de dados, a galera da TI é que faz a gestão e a segurança disso. Então, a gente falou aqui de uma parte técnica. Agora, vamos falar um pouco, que é o que a gente está focando, na parte da mentoria, que é a parte comercial. Como é que você identifica o seu cliente hoje? Qual que é aquele cliente que chega mais próximo de você? Porque, eventualmente, eu posso virar para você e falar o seguinte: não, vamos começar a falar de laboratório de análises clínicas. Aí você vai falar assim: eu não conheço ninguém que mexe com isso, eu não conheço nenhum químico, eu não conheço nenhum bioquímico, eu não conheço ninguém que mexe com laboratório. Eu não posso estar, eu não sei o vocabulário, não sei os processos, não sei as regras, não sei nada. Aí você vira e fala assim: então, aonde que você melhor sente conforto, onde você melhor tem conhecimento que você pode iniciar essa prospecção? Que até nessa hora vai ficar mais fácil, que a gente vai mapear o seu perfil de cliente, e dentro do seu perfil de cliente a gente vai entender aonde que tem problema nos processos dele, por que que ele tem problema nos processos dele, para que a gente, na hora que for argumentar, a gente tenha exemplos localizados. Normalmente a gente chega nas empresas, e eu vejo muito, tanto a área técnica de informática, quanto a área jurídica se apresentando, de forma genérica, para falar o seguinte: você, cliente, tem que abstrair a sua mente, sair desse seu mundinho e vir para onde eu quero te vender. E é um erro. Isso é um erro. Porque eu é que tenho que entrar no seu mundo. Eu não tenho que definir que o seu mundo é um mundinho. E aí, quando eu vejo você, quando eu percebo você como cliente, eu consigo entender que você precisa de ser chamado pelo nome. Porque isso faz diferença. Se eu chegar e já for muito interesseiro, ou seja, entrar direto no assunto, às vezes a gente ainda não está conectado, você está preocupado com outras coisas. Então, é bom que a gente tenha também uma conversa que não precisa de ser, primeiramente, tão objetiva. A gente pode, eventualmente, falar de futebol. E, eventualmente, a gente pode falar de turismo, de viagens, que se você souber que essa pessoa tem experiência nesse negócio, ou se ela lida bem com futebol, porque tem gente que também fica muito agressivo. E aí, não discuta de política, a não ser que aquele cara tenha a mesma ideologia de você. Isso pode trazer, só que, como a gente está num período muito crítico, mesmo ele tendo a mesma ideologia que você, ele pode ser um cara menos ou mais equilibrado que você, e você sair do ponto de equilíbrio, ou ele sair do ponto de equilíbrio, que não vai ser bom. Então, você também tem que ter essa condição de inteligência ambiental, né, de conhecer, de perceber, para que você não se mude, né,
daquele propósito que é de vender. Mas conectar também é necessário e importante. Então, olhe para o seu cliente, entenda o seu cliente e antes faça o dever de casa, que é o mapeamento. Antes escreva redações ou blogs ou posts conectando, falando daqueles problemas que você acha que o seu cliente tem. Mas lembra, se você não tiver retorno, você está achando errado. Então você vai ter que fazer de novo. Então, são questões que a gente precisa de testar. E para isso a gente tem a rede social. Então, na hora que você for falar na rede social, não fala da lei, não fala de questões técnicas, de por que as pessoas precisam de ter medo pelo risco, não fala disso, mas fala, por exemplo, como é que acontece a entrega do seu exame, por exemplo, se a gente estivesse falando de clínicas médicas, aonde o médico pede um exame, você vai no laboratório e antes de você receber o seu exame, o médico recebeu sem que você soubesse disso, sem que alguém falasse isso com você. Isso parece estranho, não é? É. Se aquilo, por exemplo, vazar, significa que alguém tem uma responsabilidade compartilhada. Então, a gente também precisa de entender os propósitos, não para que a gente fique o tempo todo falando assim, isso pode, isso não pode, não, mas se eventualmente acontecer, você fala o seguinte, opa, eu tenho um lugar aqui que me protege. Quer ver uma questão que eu gosto muito de citar ela? É uma pessoa que já falou aqui, que é a Thaís Talman, ela é aqui de Ubá, é uma advogada, e ela trabalha muito no setor médico, né, do setor de saúde, porque a família dela tem muitos médicos, né? Embora ela seja advogada, então ela tem esse legado na família, que é um legado que entende da experiência, que entende dos processos, que entende como é que funciona no hospital, como é que funciona na lei trabalhista, porque tem a medicina do trabalho. E aí, na hora que você pensa nisso, você imagina o seguinte, uma empresa que demitiu uma pessoa por justa causa, baseado num exame médico que aconteceu dentro de um laboratório, e ela teve acesso, e por conta disso ela justificou a justa causa. Porque as causas... A Thaís levantou o dedo e falou o seguinte, espera aí, como é que o senhor teve acesso a esse exame médico? O médico da medicina do trabalho encaminhou para o médico da empresa, que encaminhou para o advogado. Mas quem deu a ele o direito de compartilhar esse dado, que é do meu cliente, ou seja, o funcionário, ex-funcionário dessa empresa? Aí os caras falaram, mas precisa? Aí que ela foi falar, olha, de acordo com a LGPD, o cliente é dono do exame. Se ele não permitir, você está com uso indevido aqui. O juiz olhou para todo mundo e falou o seguinte, a causa de justa causa está revertida, tem que pagar todos os danos a ele. E agora que foi na justiça, você vai ter que pagar o advogado dele também. Encerrou a causa. Não porque ele estava certo ou estava errado, mas porque ele utilizou de um protocolo que ele não podia. Então a gente precisa de entender isso até para utilizar isso nas nossas conversas. Porque, eventualmente, quando acontece sem precisar de uma agência, da agência intervir, foi aonde? Numa ação trabalhista que aconteceu num fórum que está perto de você, de uma indústria ou de uma prestadora de serviço ou de um varejo que contrata pessoas e, eventualmente, precisa de usar a medicina do trabalho, porque é obrigatório, né? Independente da quantidade de funcionários que você tem, mas se você tem uma quantidade que passou o limite, você vai precisar de ter a CIPA, então você tem muito mais responsabilidade com isso, e aí na hora que a gente compartilha essas informações, o quanto que a gente não gera de argumento para que a gente, olhando em torno da gente, aonde a gente está, para falar o seguinte, olha, na minha rua tem tantos CNPJs aqui, no meu bairro tem tantos CNPJs, ou CNPJs não, ou CPFs que se tornaram MEI e que já têm funcionários. Como é que essas pessoas precisam de se adequar? Se a gente olhar para esse negócio com a argumentação certa, a gente não precisa de falar de medo, porque isso já é um medo.
você ter uma responsabilidade trabalhista é sempre um problema, é um passivo que a gente vive. Todo mundo que tem funcionário tem esse passivo e vive essa dor de cabeça. Então, a gente pode, através da gestão de contrato, ao Lucas, através da gestão de contrato e através da condição de analisar os contextos que a gente tem em torno da gente, a gente pode estar fazendo um protocolo melhor. E é isso que a mentoria que a gente está propondo. No passado, a gente propôs um laboratório de fazer. E a gente percebeu que, se a gente tivesse identificado uma metodologia, se a gente tivesse identificado os processos que iriam acontecer, talvez a gente não tivesse a dificuldade que a gente teve. E agora, na mentoria, a gente está vendo isso. Se a gente trabalhar bem a fase comercial e, na sequência, a gestão de contrato, muito provavelmente a gente vai ter um facilitador para transformar, fazer a adequação mais fácil. E assim, a gente está aqui, agora já são 9h19, e hoje a gente abriu para falar de mentoria, a gente abriu para falar de como que as pessoas podem, no nosso grupo da comunidade, ou no grupo que está agora também novo no nosso sistema, que é o primeiro cliente, primeiro contrato, que é da comunidade, mas é um grupo à parte de WhatsApp, e que isso tudo está envolvido lá dentro daquele grupo do LinkedIn, que tem quase 12 mil pessoas já inscritas lá, e a gente está tendo uma adição sempre grande, todo dia, né? Todo dia tem muita gente com interesse. É uma porta para que a gente possa estar apoiando pessoas a estarem fazendo a adequação, considerando essa fase comercial. E assim, eu abro para discussão, mas entendendo que hoje a gente está, talvez, com uma percepção de terminar com menos de 1 hora, que é normalmente o nosso compromisso. E aí, Dante? E, Lucas, seja bem-vindo aí, se você quiser abrir o seu microfone e comentar. Não? Então tá. Então, é assim, a gente falou hoje sobre a mentoria, que é um protocolo que a gente está muito ativo dentro, tanto no LinkedIn quanto nos grupos da comunidade. A discussão que a gente tem feito, que gerou até uma informação nova no último reunião do grupo, acabei de chegar. Tá certo, sem problema, Lucas. No último evento foi por uma dessas que já estão sendo mentoradas, que é a Andressa, e ela tem muito conhecimento na parte de laboratório, então gerou um bom conteúdo, né, já está publicado, e assim a gente vai evoluindo. Quem quiser colaborar com aquele conteúdo do laboratório pode estar intervindo, que aí eu também coloco lá como coautor, sem problema nenhum, está no post, está no blog da Indico. E assim, então, hoje, 9h21, eu despeço, se a gente não tiver mais nada a falar, agradecendo aí, e é mais uma edição do grupo de discussão, né, e grupo de estudo da Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza? A gente pode encerrar. Ô, Lucas, abre a câmera aí que eu vou fazer uma foto só para publicar. Vai abrir a foto aí, Lucas? Vai. Ou tá de pijama? Não tá de pijama. Então, ó, 1, 2, 3 e... Não foi não. 1, 2, 3 e... Ah, foi. E queria contar para os senhores que eu estou pedalando muito. Na terça-feira foram 40 quilômetros a 27 de média, e hoje foram 36 que manteve a média. Então, encerrou a gravação? Ainda não. Vou encerrar.